que assiste meu canal. Hoje darei para vocês algumas dicas de sites que eu utilizava para estudar pela internet e que me ajudaram a ser aprovada em medicina pelo Enem. Então, se você quer essas dicas, vem comigo! De início, já deixe o seu like, se inscreva no meu canal se não for inscrito e saibam que eu pesquisei muito cada um desses sites que eu vou falar para vocês. Eu já assisti aula de cada um desses professores e a maioria dos sites que eu vou citar aqui, dos canais, eles têm uma plataforma paga, mas tem muitos vídeos gratuitos disponíveis. Então, assim, eu recomendo que vocês assistam às aulas gratuitas e se for uma matéria que você tem muita dificuldade, você vê com seus pais, vê se você tem condição financeira para assinar, mas eu não acredito que seja essencial que você assine as plataformas pagas. Dá para estudar, dá para ir bem no Enem, só vendo os vídeos que estão disponíveis no YouTube. A maioria deles eu não assinei, não paguei nada e via as coisas gratuitas e me ajudavam muito. Então acredito que com vocês assim também dará certo. Começaremos pela matemática. O professor Rafael Procópio, do canal Matemática Rio, é uma ótima dica para você estudar matemática e principalmente ver resoluções de questões do Enem. Então, quando você estiver fazendo uma questão do Enem de matemática e não entendeu, não sabe como resolve, digita aí no Google ou no YouTube, procura no canal dele que com certeza vai ter. Ele resolve provas anteriores do Enem e eu gostava muito do método que ele utilizava para explicar. Outro professor é o professor Ferreto, do canal Ferreto Matemática, e ele é muito bom para ensinar matemática básica e ensina passo a passo. Então, se você tem muita dificuldade para aprender matemática e acha que o seu professor do cursinho, o seu professor da escola corre demais ao explicar, vale a pena você assistir às aulas do professor Ferreto. E o outro é o professor Gui, do canal Matemática em Exercícios. E quase todos os conteúdos do ensino médio, ele tem videoaula gravada, então tem alguns professores que só tem alguns conteúdos. Ele não. A maioria dos conteúdos do ensino médio, ele ensina desde trigonometria, geometria analítica, assim. Quase tudo tem no canal dele, eu gostava bastante. Ele também é bem calmo para explicar. Então, esses 3 canais que eu falei para vocês são os que eu mais utilizava para estudar matemática através da internet. Agora, em redação, tem um site que se chama Projeto Redação. Lá tem uns temas que são muito bons e eu fazia assim, toda semana eu fazia uma redação, uma ou duas, e geralmente esses temas eram dados pelo meu cursinho e eu gostava também de pegar alguns temas da internet. Então, este site é um que eu utilizava bastante. E uma vez eu tive uma redação minha corrigida por eles e eu também gostei muito do jeito que eles corrigem a redação. É bem detalhado, eles te explicam onde você erra e tudo mais, mas é pago. Eu recomendo assim que você ao menos veja os temas que eles publicam lá semanalmente e faça, treine as redações com aqueles temas. Eu gostava bastante. Tem um site também para redação do professor Manuel Neves e ele publica no formato de blog, ele publica comentários de redações, então ele pega uma redação nota 1000, coloca lá e ele comenta, dá dicas em cima daquela redação. Ele é um professor muito bom e eu gosto muito do site dele, tem uns conteúdos bem bacanas para o Enem, então vale a pena acompanhar a didática dele no site. Temos também a professora Aritânia, aqui do YouTube, do canal Inteligente. E ela dá aulas de como fazer redação desde a base, assim. Ensina cada detalhezinho e ela é bem paciente, explica de forma bem detalhada e acho que vale a pena se você quer aprender um pouco da teoria da redação do Enem.
E outra pessoinha que pode ajudar muito vocês é a Débora Ladinha aqui do YouTube, que também dá várias dicas de redação pro Enem e ela é muito bacana e eu acredito que vocês também gostarão dela. E outros dois sites que tem temas bacanas também é o site do Descomplica e a Educação UOL. Tem alguns temas, não são tão bons quanto os temas do projeto Redação, mas caso você já tenha feito o tema do projeto Redação, você olha lá nesses dois sites, o Descomplica e a Educação UOL, que pode ter algum tema bacana que te ajude a estudar redação para o Enem. Agora eu vou falar um pouco da parte de ciências da natureza, começando por física. Um professor que eu simplesmente era apaixonado e que me ajudou muito a gostar de física, me ajudou a ter um bom desempenho em física no Enem, foi o professor Renato Brito. Ele tem um canal aqui no YouTube que chama Veste Cursos. É um canal que tem muitas aulas gratuitas, então tem playlists completas de conteúdos do ensino médio de física e ele também tem um canal pago, mas se você não tem condições financeiras para isso, o YouTube pode servir muito bem, pode te ajudar muito a entender a física de um jeito divertido e prático. E o Renato Brito foi essencial nesse processo de aprendizagem para mim. Outro professor é o professor Vasco, do Mundo Edu, que também é um cara super bacana. E o professor Boaro, do canal Física, e é 100% gratuito, tem muitas aulas. Acho que vale super a pena que você visite o canal dele também. Agora, na parte de Química, eu gostava bastante do professor Paulo Valim, do canal Química em Ação. Ele é muito divertido e tem aulas assim de quase todo o conteúdo do ensino médio também. E o professor Silvio Predes, do canal Química Nota 10. E ele também tem uns outros vídeos no YouTube que não foram publicados por ele, e sim por alunos dele, assim, filmando ele durante a aula. E ele costuma cantar músicas, fazer paródias, funk, rap, baseados na química. Então, se você tem muita dificuldade em um conteúdo e conseguir lembrar da musiquinha, isso já pode te ajudar a acertar várias questões no Enem. E eu gostava muito dele. De biologia, eu vou trazer para vocês uma única opção que era simplesmente a que eu mais gostava. É o professor Jubilu, do Biologia Total. E ele é incrível, a didática dele é muito boa, o site dele é super organizado, ele posta aulas no YouTube com bastante frequência. O que, assim, eu mais utilizava dele e que era muito importante para mim são os aulões. Ele dá aulão de revisão para os principais vestibulares do Brasil, tanto o Enem, o Unesp, FUVEST, e ele nas aulas disponibiliza e-books que são assim apostilas com exercícios e isso ajuda muito. Eu gosto muito do professor Jubilu e eu tenho um carinho enorme por ele. E eu acho que se você tem dificuldades para aprender biologia, quer aprender um pouco mais de um assunto mais complexo, vale muito a pena você visitar o Biologia Total. Agora vamos para a parte de humanas e começando por história, tem o professor Chico do canal História Chico Hits. Ele faz algumas paródias de história. E ele tem músicas de quase todas as matérias de história do ensino médio. Então é incrível. Às vezes você pensa, não, ele não vai ter uma música de Revolução Francesa. Gente, tem música de tudo. Tem música de Revolução Francesa, de Revolução Industrial, de Império, de Brasil Colônia, de tudo. E eu gostava muito do modo como ele cantava, da criatividade que ele tem. E acredito que seja bacana que você vá lá e visite o canal dele. Tem também o professor Rodolfo Neves, o canal dele se chama Rodolfo Neves, ele faz parte do História Online e, nossa, ele ensina muito bem história e as aulas dele são muito completas, então se você precisa fazer um vestibular com discursiva, ele vai ser muito importante, e tanto o Enem também, que tem ficado bastante difícil nessa parte de ciências humanas. Ele tem um conteúdo bem bacana lá. Tem também o professor Bussunda, do Mundo Edu, que é particularmente super engraçado e que eu achava super divertido ver as aulas de história dele. E é muito bom
eu assistia e vale a pena. Geografia, temos o professor Giba, do Mundo Edu também. Não sei se vocês perceberam, eu gosto bastante do Mundo Edu, dos professores que tem lá. E temos também o professor do canal Jean Azevedo. Ele tem algumas aulas e quando eu fui estudar para a Unesp, eu descobri o canal dele e eu gostei bastante do modo como ele ensinava, principalmente das aulas que ele tem de revisão. Então, vale a pena que você dê uma checada no canal dele. De filosofia e sociologia, tem o canal TV Poliedro, Poliedro Educação, que tem professores que ensinam esses dois conteúdos de uma forma bem bacana e completa. E filosofia e sociologia também está disponível no História Online, que é um site, o mesmo que o professor Rodolfo Neves, que eu já disse para vocês agora há pouco, faz parte. Acho que com esses dois sites, com esses dois canais, vocês vão ficar bem servidos de filosofia e sociologia. De linguagens, que abrange tanto o português como a literatura, eu recomendo para vocês o site Dom Manoel Neves, que é aquele mesmo professor que eu tinha dito para vocês estudarem redação no canal dele. Ele separa muitos exercícios do Enem em slides, então às vezes você acaba de estudar um conteúdo por uma videoaula, algo assim, vai lá no site dele, pesquisa esse conteúdo e faz os exercícios em slide. Ele coloca a resolução comentada lá e eu sempre fazia isso para resolver questões do Enem e acho que é super bacana que você faça isso porque o site dele é muito completo. E tem também a professora Dani, do Mundo Edu, super divertida e que vai te ajudar em linguagens no Enem. Agora, não falando de matérias específicas, eu vou dar a dica de um site que ele é mais geral, que pode te ajudar a estudar as matérias de forma não quebrada, não professor por professor, mas assim, uma plataforma que tem todas as matérias juntas, que é o Geek Games. Ano passado, como eu estava fazendo o terceiro ano, o governo fez uma parceria com eles, o Geek Games tem uma parceria com o MEC, então, e todos os alunos do terceiro ano do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio tinham um ano de assinatura gratuita no Geek Games. Então eu assistia muitas aulas de lá pelo fato de estarem gratuitas, mas a assinatura é bem baratinha e eu acho que vale super a pena. Eles dão aula como se fosse num quadro, mas é um quadro virtual, tem bastante exercício. É bem diferente o método que eles utilizam para ensinar. Então, galera, esses sites eu pesquisei com bastante carinho para vocês. A maioria deles eu utilizava para estudar para o Enem. A minha pontuação no Enem foi boa. Eu acredito que hoje em dia tem sido muito mais fácil estudar pela internet. Tem muita coisa, tem muito material, tem muita apostila para baixar. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem mesmo. Podem dar sugestões aqui no comentário de outros professores que vocês gostam. Mas, assim, esses que eu citei eram os meus preferidos e eu com certeza utilizava eles para estudar para o Enem e para outros vestibulares. Então, se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like, continue comentando, porque eu estou gostando muito do carinho que vocês têm tido por mim aqui no YouTube. E se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, compartilhem com seus amigos e um grande beijo para vocês.